realmente o gol que o Paquetá fez, a gente perdeu, meu Deus do céu, gente. O que foi aquilo? Um negócio assim, realmente concordo com você, Rodrigo. Não pode perder o gol daquilo. E não é porque custou 42 milhões de euros, não. Nenhum jogador de futebol profissional pode perder um gol daquilo. Não pode perder um gol. Simples assim. Absurdo. Meu Deus do céu. Salve, salve, pessoal. Cara, estamos aqui para a nossa live depois de Corinthians 2, Flamengo 0. O Corinthians fica com a Supercopa do Brasil 2026. O Flamengo agora tem 3 derrotas e 3 vitórias nessa fase recente da Supercopa do Brasil. Ganhou uma do Palmeiras, uma do Atlético Paranaense, uma do Botafogo. Opa, o negócio está insistindo em aparecer aqui. E perdeu para Corinthians, Atlético Mineiro e uma também para o Palmeiras. São 3 vitórias e 3 derrotas nesse jogo aí de abertura da temporada, né? Embora a temporada já tenha sido aberta um pouco antes, né? Nesse ano tivemos aí uma diferença nesse roteiro aí do calendário do futebol brasileiro. Vocês vão dando like para aumentar a nossa audiência. Vamos aí com uma meta hoje. Vamos ver qual é a nossa meta para hoje. Vou pensar aqui. 6 mil likes, nossa meta. Temos agora menos de 1.000. Então temos aí que contar com a sua participação, com a sua audiência e com o seu like para aumentar a nossa audiência. Estamos aguardando a entrevista do técnico Felipe Luiz para saber o que ele vai dizer, por exemplo, sobre a escalação. Eu esperava, assim, eu imaginava que ele fosse escalar um time sem o Jorginho, sem o Arrascaeta, mas com o Everton Araújo, com jogadores mais inteiros, né? Talvez o Bruno Henrique, com quem pudesse entregar mais. O Arrascaeta está muito mal, o Jorginho também está abaixo, e aí a expulsão do Carrascal, uma tolice, né? Para quem não entendeu, se o Felipe Luiz fizesse a troca no intervalo, no intervalo não se troca, no caso, na volta para o segundo tempo, o árbitro iria fazer o seguinte, ele iria ao VAR, ele expulsaria o Carrascal no banco e a troca não seria concretizada, a entrada do substituto não poderia acontecer, o Flamengo ficaria com 10 do mesmo jeito. Eu acho que o que o Carrascal fez foi grave, um erro grave, época de VAR, o jogador não pode dar esse tipo de chance para tomar um cartão vermelho. E prejudicou muito o seu time no segundo tempo. Então, acho que diante disso, ele merecia até uma multa, sinceramente. Um absurdo que fez o Carrascal. Foi extremamente inconsequente, extremamente irresponsável. Mas acho que o Corinthians mereceu vencer. O Corinthians foi um time muito mais mobilizado para esse jogo. O corintiano está falando desse jogo desde o final do ano passado. Inclusive, foram 187 ônibus da torcida do Corinthians, uma grande mobilização. Não dá para comparar a capacidade de organização e mobilização das organizadas de São Paulo com as do Rio. Não dá, é uma diferença muito grande, são muito mais estruturadas. As do Corinthians são extremamente participativas, nenhuma torcida viaja, falando de organizadas especialmente, como as do Corinthians no Brasil, estão sempre presentes, fizeram bonito, levaram um arsenal de bandeiras, bandeirão, bandeirinhas e papel picado laminado, levaram vários artefatos para fazer uma bela festa. Foi muito bonito, muito justa a vitória do Corinthians, foi a vitória de um time que se preparou mais para esse confronto, estava mais inteiro, né, e tinha ali uma possibilidade que quis aproveitar de derrotar o melhor time do país, o campeão da América do Sul, o campeão do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, e tirou proveito de um momento que o Flamengo realmente não está bem. E também de alguns equívocos, a expulsão ridícula do Carrascal, como já destaquei, algumas escolhas equivocadas na minha visão do técnico Felipe Luiz. Ele só fez as 3 últimas alterações aos 35 minutos do segundo tempo. E aí é muito estranho, né? Porque como entender isso, né? E essa questão do time não estar inteiro, então você tem que botar em campo quem está mais inteiro, né? E não aquele que, em tese, é o melhor jogador, é o titular. Não, ele foi para campo novamente com alguns jogadores que claramente não estão em condições adequadas. O Arrascaeta é uma caricatura. É uma caricatura do que ele, de fato, pode apresentar. Então, isso tudo entra também nesse caldeirão. Não significa, evidentemente, que o Felipe Luiz não sirva, que seja uma porcaria. Esse tipo de bobagem que alguém vai escrever aqui, certamente já tem mensagem nesse tom por aqui. Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de ser infantis, né? Achar que por conta de um mau começo de temporada e tudo mais, que o técnico é ruim, que não serve, esse tipo de besteira, assim, coisa de gente que só quer ter razão, tem alguma antipatia com o rapaz, ou sei lá o quê. Enfim, eu, sinceramente, não vou ficar dando cartaz nenhum para esse tipo de comentário raso e pouco inteligente, eu diria. Aí não dá, sabe? Estou fora disso aí. Lamento, vamos criticar de forma madura. Eu estou criticando aqui, acho que ele se equivocou nesse jogo, em alguns aspectos, mas daí a desqualificar o profissional, depois de tudo que ele fez no ano passado, mostrando o quão promissor é, e já é uma realidade, eu acho que até não é muito inteligente. Me desculpe, mas me parece um negócio pouco inteligente. Aí tem sempre os bobos, né, que vão tentar desqualificar o Lucas Paquetá como se fosse um mau jogador, porque perdeu um gol. Perdeu um gol ridículo, claro que não pode perder um gol daquele, negócio bizarro, né? Mas, pelo amor de Deus, né, gente? Aí vão avaliar por um gol perdido, por uma jornada.
Não dá, né? Aí, sinceramente, eu acho que é um pouco demais, né? Repito, essa coisa nada inteligente, essa coisa de gente que fica só querendo ter razão. Não vão perder o tempo com isso aqui, não, gente. Vamos tentar debater sobre futebol de uma forma minimamente inteligente, madura, e ser um pouquinho menos infantis, né, cara? Essas bobagens de atacar o técnico como se fosse péssimo, tudo isso realmente não vai colar. Isso não vai rolar, isso não vai colar. O Leopoldo Dantas falando das preferências do Felipe Luiz, acha que o Ayrton Lucas entrou mal no jogo. O Marcelo falando aqui que pedir a cabeça do Felipe Luiz é loucura, mas criticar a forma ruim que o time está se apresentando é correto. Mas foi exatamente, Marcelo, o que eu falei. Criticar o técnico, suas escolhas, a escalação, as substituições, a estratégia, tudo isso faz parte. Claro que ele tem participação quando as coisas vão mal, mas daí é querer que o técnico saia, achar que não serve. Isso aí é coisa de quem no ano passado forçou o tempo todo falando essa besteira, como se ele fosse um desqualificado profissional, e depois viu que o cara ganhou os títulos, foi campeão daquilo que é mais importante, e aí o cara quer ter razão. Então, ele teve que engolir no ano passado, então, mesmo se dizendo rubro-negro, o cara prefere atacar o profissional, atacar o Felipe Luiz, tentando dizer que ele não serve, que ele é ruim, para dizer que ele tem razão. O objetivo sempre é esse, entendeu? É essa a questão. Essa a questão. Os caras querem ter razão. O interesse dos caras é ter razão. E aí fala-se todo tipo de bobagem, todo tipo de idiotice e tal. Bem, vamos lá. Vamos aqui para o pessoal do Superchat, porque o couro está comendo, o tempo está passando, já temos aqui mais de 16 mil aparelhos conectados simultaneamente em todas as plataformas. Dos likes, chegamos agora a quantos likes? 3.500, nossa meta é de 6 mil. Acho que vamos bater aí a nossa meta, então eu peço a vocês que deem o like para aumentar a nossa audiência. Tá? E está aqui o Narcivaldo, novo membro do canal, obrigado por participar. O Paulo Santana falando aqui do Plata. Eu acho até que o Plata hoje não foi mal, acho que do time do Flamengo foi um jogador que se movimentou, conseguiu criar espaço, se movimentou, construiu jogadas, acho que ele não foi mal. Aqui também, depois do Paulo Santana, o Oswaldo Castellin, o Corinthians foi melhor, Carrascal deve ser punido. Eu acho que se houver essa possibilidade, dentro daquilo que é digamos assim, o contrato, né, dentro das cláusulas contratuais, daquilo que for possível, eu acho que ele mereceria, sim, receber algum tipo de punição. O que ele fez foi muito grave, né? Ele errou tremendamente. O Alexandre Magro, dizendo aqui, que é membro do canal, o Felipe foi corporativista e não escalou o Flamengo ideal. Acho que ele escalou o Flamengo hoje mais pelo nome do que pela condição dos jogadores, em alguns casos ali. Foi o que eu achei. Também aqui com a gente o Julian Felipe, o que você achou sobre o antebraço no rosto? Direto acontece assim para amarelo, achei que o Dorival pressionou a arbitragem, revisou depois de 3 minutos com o VAR intervencionista. Cara, o VAR no Brasil é assim, a gente sabe, o jogador tem que estar atento. Para mim, a culpa é do Carrascal. Tá? É difícil saber ali a intensidade, naquela velocidade da imagem, a intenção com aquele ângulo tão fechado, mas deu mole, então foi expulso. Acho que o jogador não pode ser tão tolo. O Marcelo Alves falando aqui que um time que pretende ser um dos melhores do mundo não pode ter uma expulsão infantil responsável como essa do mediano Carrascal. Aliás, o Carrascal trouxe hoje a notícia, teve uma proposta do futebol do Catar de 20 milhões de dólares, o Flamengo recusou. Antes, o Napoli assinou por 20 milhões de euros, o Flamengo também recusou, o Flamengo quer abrir negociações só para com quem chegar com 30 milhões. Acho difícil chegar nessa cifra, mas enfim, não quer vender o jogador. Também não vou avaliar o jogador só pela expulsão. As coisas ele fez uma bobagem. Não entendo o que ele tem contra o Cebolinha, falou Derrope aqui, e o Valdir Gleis dizendo que o maior sabotador do time atualmente é o técnico. Cebolinha e Pedro podem voar, mas Plata sempre vai ser o preferido para iniciar ou permanecer. O Denner dizendo que não teve novidade. O Corinthians fechado, qualquer contato simula e tenta tumultuar o jogo. Isso é verdade. O árbitro já é conhecido por picotar o jogo, o time teimoso não entende o jogo. E é culpa do Flamengo também. O Corinthians sempre faz isso. Sempre faz isso. O Dino, derrota para time com fone inferior a nossa, expulsões frequentes, técnico se encontra diante de adversidade. Quando o BAP vai começar a agir? Mas você quer que ele faça o quê, Dino? Que ele mande embora? Que ele escale o time? Eu acho que aí também pode cobrar. Cobrar ele deve. Agir em que sentido? Léo Petrópolis, jogo feio demais. Deus que me perdoe. O jogo não foi realmente bom. O Marvin, por que Plata e Carrascal são intocáveis no time do Felipe Luiz? Ele pergunta. Rodrigo Andrade. Um jogador de 42 milhões de euros não pode perder um gol daquele. Realmente, o gol que o Paquetá fez, a gente perdeu. Meu Deus do céu, gente. O que foi aquilo? Um negócio assim, realmente concordo com você, Rodrigo. Não pode perder o gol daquele. E não é porque custou 42 milhões de euros, não. Nenhum jogador de futebol profissional pode perder um gol daquele. Não pode perder um gol daquele. Simples assim.
Absurdo, pô, meu Deus do céu. O Nerd, Mauro, por que Plata? Por que Cebolinha do banco? Por que quando iniciar a substituição, tirar do centroavante e deixar o ponta sem nenhum poder ofensivo? Eu não consigo entender, nem eu. Quando sai o Pedro, para mim, entra o Bruno Henrique, né? Enfim, para ter um pouco mais de presença ali, física até. O Flamengo perdeu no físico, cabeça fria e seguia. Fala aqui o adjutor Alvin, que é membro do canal. O Altair Cris, início catastrófico, um dos piores da história. O Flamengo voltou em 12 de janeiro, deveria voltar no 19 de janeiro. Alerta ligado, nada de pânico. Carrascal é responsável, Felipe demorou para trocar. A volta deveria ser dia 18 de janeiro. E voltaram dia 12, 6 dias antes, de fato. Há quem defenda que eles voltassem mais cedo e tirassem o restante das férias na Copa do Mundo. Os jogadores que vão para a Copa, à medida que os times fossem sendo eliminados, voltariam, teriam os dias de férias e depois retornariam. Mas aí teríamos um outro problema. O jogador parando por, vamos supor, que eles tirassem 15 dias. Tá? Começaram lá no dia 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Certo? 1, 2, 15 dias. Voltariam dia 13 de janeiro. Teriam 15 para tirar. Na Copa, você consegue dar 15 dias para toda essa galera que está que não vai para o Mundial. Daria tempo de tirar férias, voltar e se preparar, fazer o condicionamento de novo. Mas imagina jogadores que estejam em seleções que cheguem na semifinal da Copa. Quarta de final. Vou nem falar da decisão. Esses caras vão tirar 15 dias de férias. Quando? Quando voltar da Copa do Mundo. E aí os campeonatos já estão começando. E esses caras estão de férias, como é que faz? Imagina se o Uruguai avança. Se o Brasil avança. O Flamengo tem jogador do Uruguai na seleção. O Flamengo tem jogador na seleção brasileira. Deve ter pelo menos 3, talvez. Né? Como é que faz? Qual a solução? Né? Então, é uma sinuca de bico, cara. Não tinha muito para onde correr, não. Tá. Opa. Pelo amor de Deus, Alexandre, vai procurar uma coisa para fazer, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. É sério mesmo que você vai me mandar uma mensagem dessa, cara? Pelo amor de Deus, cara. Como se receber patrocínio da Petrobras fosse uma coisa ruim para a Petrobras, patrocinar o Flamengo. Seja mais maduro, cara. E na próxima ele manda um superchat de 100 conto, talvez até leia. De 20 reais, não dá nem para tomar uma cerveja, cara. Vai procurar o que fazer. Bobão. Como diria o outro. Bobão. Cara, em vez de curtir a vitória do time dele, tá aqui enchendo o saco. Puta, bobo, né, cara? Como é que pode? Eu tô ouvindo vocês aqui atentamente. Parece até que conquistaram a Champions League. Começou. Parabéns. Primeiro de tudo, para eu ser justo. Até o Vampeta apareceu para comemorar a Supercopa. Só falta dizer que vai morder alguma coisa. Pô, eu trabalho aqui, irmão. Vou botar eu na escala aqui, ó. Vou aparecer aqui 10 minutos, dar uma palhinha com você, compilhado. Eu já tô metendo o pé, calma aí. Ô, Vamp, antes de mais nada, para ser justo, parabéns ao Corinthians, porque o Corinthians venceu aquele que foi o bicho-papão do ano passado, que conquistou tudo, mas que esse ano ainda está de férias. O Flamengo não pode se acostumar a perder tantos jogos como está perdendo. O Flamengo não pode se habituar a ser derrotado por times tecnicamente mais fracos. O Flamengo não pode ser arrogante, não pode ser blasé. Ele tem que justificar toda a devoção de sua torcida e todo o investimento feito. Afinal de contas, não pagaram aí a baba em cima do Lucas Paquetá a perder o gol. Coisas do futebol. 260 milhões de reais. Pega a folha de salário do Flamengo, folha mensal de 50 milhões de reais. Pega aí quanto é que custa o elenco do Flamengo, mais de R$1 bilhão. O orçamento rubro-negro, 1,5 bilhão. Então, vem cá, tem alguma coisa de errado acontecendo. E já eu vou apontar e vou botar o dedo na ferida. Afinal de contas, é só fazer uma rápida matemática aqui. Nós temos, salvo engano, deixa eu ver se eu não vou me trair pela memória, 7 jogos do Flamengo na temporada, 7 vezes 3, 21, e 4 pontos somados. Isso é patético, isso é uma vergonha, isso é um descalabro, isso é um assinte. É início de temporada? Claro, é início de temporada, mas pelo amor de Deus, o Flamengo não tinha gabarito no início de temporada para vencer o Fluminense? Não tinha torque, não tinha punch para vencer o São Paulo? Não poderia ter jogado melhor, independentemente aí
do malabarista Carrascal ter feito uma cagada no final do primeiro tempo, não poderia ter feito um jogo melhor contra o Corinthians, poderia tudo isso e mais um pouco. Então, vou dizer, o Flamengo não pode se habituar, não pode se acostumar a ser derrotado por adversários mais fracos. E, principalmente, precisa jogar melhor, de igual para igual, ou melhor do que o seu adversário. E não fez isso até agora na temporada. Só fez isso melhor no jogo contra o Vasco, desfalcado do Ryan, e ainda um Vasco da Gama, que se mete um gol ali com aquele GB na primeira etapa, ia dar um trabalho danado ao rubro-negro, cara. Então tá na hora aqui, ó, de ter, ó, vergonha na cara. Isso que tá faltando ao Flamengo, ó. Vou bater de novo, ó. Tá faltando, ó, vergonha na cara. Tem que ter alguém ali e falar assim, ó, vamos arrumar esse negócio agora, porque é início de temporada, senão daqui a pouco vira motivo de pachorra, vira motivo de chacota. Eu falei que ia botar o dedo na ferida. Para mim, esse início de temporada, você sabe que eu critiquei muito o Tite na passagem pelo Flamengo, mas eu admiro às vezes o sincericídio dele, ou a sinceridade do Tite, que outro dia, quando tomou de 4 do Botafogo aqui, disse que foi uma falha no planejamento, e ele levantava o dedo e assumia essa responsabilidade. O Felipe Luiz precisa assumir responsabilidade pelas atuações e principalmente pela formação errada, equivocada do Flamengo. O Flamengo, durante toda a temporada passada, jogou praticamente com 2 abertos, 2 ponteiros, um externo pela direita, um externo pela esquerda. Agora ele me inventou que o Flamengo é o 4-2-2. A linha de defesa, 2 volantes, ora o Everton Araújo, ora o Jorginho ao lado do Pulgar, 2 na frente, que são o Carrascal e Plata, que é um peladeiro danado, e lá na frente Arrascaeta e Pedro. Está errado, está errado. Não sou apaixonado, cansei de chorar, de rir ou de ter lágrimas de crocodilo com o Cebolinha. Mas se tem um cara que estava jogando bem nesse início de temporada, é o Cebolinha. E onde é que ele começou hoje? No banco de reserva. Então, Felipe, com todo respeito, com todo o mérito que você merece, eu admiro o seu trabalho, mas quando tiver que reclamar, quando tiver que criticar, quando tiver que apontar o dedo, vou apontar. Parte muito grande de responsabilidade é de sua competência. E tenho dito, e parabéns, Corinthians.